Fala pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Roberto Júnior e hoje nós estaremos juntos, gente, falando sobre a prova de informática. E senhores, que prova, meus amigos, que prova de informática. A banca Facete nos surpreende, né? Nos surpreende por não seguir aí um padrão lógico em relação ao balanceamento de prova. Por quê? Das 5 questões cobradas em sua prova, 3 eram aí de um alto nível. Um nível cobrado, inclusive, em um concurso para analista na área de TI, tá bom? Então, eu já me submeti a alguns concursos, né, na área de analista e, gente, vou dizer, as questões aqui apresentadas nesta prova, sobretudo as 3 primeiras, estão em um nível de elaboração, de contextualização, que nem nos concursos específicos, né, são exigidos aí esses detalhes, né, estas minúcias. Então, se você acertou aqui 4 questões, 5 questões, meus parabéns, tá certo? Então, eu peguei aqui as questões, né, transformei em um arquivo digital e vamos apresentar aqui um gabarito preliminar, né, em relação ao que a banca pode apresentar como gabarito. Se ela não apresentar estes itens, né, vocês com certeza podem questionar, tá bom? Diante de minha análise, nenhuma das questões trazem assim uma duplicidade de gabaritos, nenhuma das questões realmente apresenta características que viabilizem um questionamento, tá? Mas se você errou uma das questões, é importante que você questione, é importante que você argumente, né? Afinal de contas, é um cargo, é o seu cargo público, você sonha em ser guarda civil municipal de Bom Jardim e não pode deixar esta oportunidade, né, ser dada a outra pessoa, sendo que você pode questionar, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá, né, a análise realmente de cada uma das questões. Vamos agora à questão de número 36. E a questão de número 36, gente, ela traz aqui uma situação assim prática, muito técnica de fato. Olha o que diz, ó. Durante uma auditoria técnica no ambiente de rede de Secretaria Municipal de Saúde, verificou-se que a comunicação entre os servidores remotos e o data center da prefeitura utiliza criptografia assimétrica, baseada no algoritmo RSA com chaves de 1024 bits. Considerando as recomendações mais recentes de segurança da informação, os avanços em técnicas de criptoanálise e os padrões definidos por organismos como a NIST, qual das medidas abaixo representa a ação técnica mais consistente para reforçar a segurança sem comprometer a interoperabilidade com sistemas existentes? Então veja, né, um comando aqui enorme, mastodôntico, né, mas temos aqui sim, né, a temática dentro do seu edital envolvendo segurança da informação. Primeiro, o que seria este NIST? Seria justamente um órgão, né, lá dos Estados Unidos que fala sobre os padrões de segurança da informação e que faz recomendações, inclusive sobre o RSA, né, de 1024 bits. Agora, vamos analisar as nossas questões. Como é que a gente reforça a segurança em relação à criptografia? Lembrando que é um embaralhamento de informações. A banca já disse que é um algoritmo assimétrico, né? O RSA. E como é que eu reforço ainda a segurança nesse sentido? Letra A. Nós podemos atualizar o tamanho da chave utilizada no algoritmo RSA para 2048 bits ou superior, assegurando maior robustez frente a ataques por fatoração. Então vamos lá. O que seria um ataque por fatoração? Seria uma espécie de decomposição dos números, né? Uma dedução em relação aos números. Hoje, em um universo em que a gente tem
um grande poder computacional, se a quantidade de bits for correspondente a que o comando apresenta aqui, de 1024 bits, para o NIST hoje, nós já consideramos esta criptografia ultrapassada e insegura. A questão, né, na letra A já apresenta o nosso gabarito, tá certo? Então, o que nós queremos aqui é maior robustez, isto é, mais segurança. E o mínimo de quantidade de bits, né, representada aqui, indicado pelo NIST, é 2048, né? E você com certeza pode duplicar isso aqui sem nenhum problema, tá certo? Para 4096, né? E são criptografias aí com um par de chaves realmente bem robusto, bem mais difícil de ser quebrado. A letra B diz: substituir a arquitetura de comunicação por protocolos baseados em criptografia simétrica de fluxo, otimizando o tráfego com compreensão integrada. Qual o problema, gente? Aqui neste caso, se fosse em criptografia simétrica. Por quê? Entregaria mais velocidade, mas o que a gente quer é um reforço para a segurança. Vamos à letra C. Adotar algoritmos de cifra por blocos, como o DES de 50 bits, que oferecem desempenho superior em redes com alta latência. Veja, de fato, vai oferecer maior desempenho, né, maior velocidade. Mas como eu já disse em relação à letra A e à letra B, né, o que a gente quer aqui é mais segurança. Então o DES é de chave simétrica, né, então vai oferecer mais rapidez mesmo. D. Remover a etapa de criptografia, mantendo a integridade da rede por meio de segmentações lógicas, VLANs e firewalls em camadas. Vejam só, se eu removo a criptografia, eu não vou poder substituir esta criptografia ou desempenhar esse papel de criptografia, tirando o protocolo, o algoritmo que a gente citou lá no comando da questão, apontando aqui para VLANs ou firewalls, tá? Porque eles vão ser elementos de segurança em rede também, mas vão ter funções distintas, tá bom? VLANs de segmentar a rede, né, para dificultar aí a invasão em relação à rede local, e o firewall também, só que agora fazendo uma análise do tráfego, né, seguindo uma política de segurança. Veja que não substituem a criptografia, tá certo? Então, não pode ser a letra D. Alterar a pilha de protocolos para HTTP/2 com compactação de cabeçalhos, mantendo a mesma estrutura criptográfica para compatibilidade. Vejam só, o HTTP aqui, ele não vai garantir segurança, ele realmente vai garantir o quê? Desempenho. O certo seria HTTPS, mas neste caso eu não poderia também implementar um HTTPS e substituir o RSA, tá bom? Então o gabarito aqui da nossa questão é 36, ó, 36A, beleza? Então, ó, questão 36, vou colocar aqui na frente, ó, para a gente ir lembrando. 36A, 37, 38, 39 e 40. Vamos colocando o gabarito. Já preenchemos o da questão 36. Vamos à questão 37, que também é uma questão bem contextualizada. Ainda vai ser uma questão envolvendo o uso ou não de criptografia. Só que agora o examinador, né, caprichando, uma questão bem elaborada. Só acho que não deveria ter sido cobrado neste nível, né, considerando que é nível médio, considerando que não é um cargo específico, né, mesmo se fosse para nível técnico em informática, eu também acho que seria bem avançado. Mas não há o que fazer, né? Não há sobre o que reclamar. Por exemplo, no edital de língua portuguesa tinha literatura, mas não foi cobrado nada especificamente sobre literatura de forma clássica, né? Só colocaram lá o conteúdo como base para discussão no texto. Um texto de um momento literário, sem discutir os aspectos literários, por exemplo. Aí vem aqui em informática e faz também, né,
uma coisa aí que acaba dificultando a nossa vida enquanto concurseiros e também o papel do professor aqui, né? Porque a gente auxilia vocês, prepara vocês de forma coerente com a banca, mas como a banca não segue um padrão e só se preocupa em dificultar ainda mais a vida do concurseiro, sem auxiliar aqueles que estudaram realmente, seguiram todo um processo, né? Fica complicado. Mas vamos lá, né? Não estamos aqui somente para criticar a banca. Vamos à questão de número 37. Ó. A Prefeitura de Bom Jardim está implementando uma rede de dados para conectar unidades de atendimento na zona rural. Então, a ideia é conectar na zona rural ao centro administrativo. Então, imagine a seguinte ideia. Imagine que nós estamos aqui no centro e o desenho, né, em relação a esta questão, está dizendo que você vai lá para a zona rural. Né? Que inclusive isso aqui já é algo problemático hoje, né? Falar zona rural. Hoje a gente já fala área rural, enfim. Mas vamos lá. Eu estou aqui no centro e quero conectar o centro à zona rural, né? Pelo menos as unidades de atendimento. Tudo bem. O objetivo é garantir comunicação segura. Primeiro, tem que ter comunicação. Tem que ser segura. Estável, ou seja, tem que ter ali uma continuidade, não pode ficar oscilando. Tem que ter baixa latência. E professor, que danado é baixa latência? Não pode ter um delay, uma demora, um atraso, tá bom? E com tolerância à instabilidade de sinal em regiões remotas. Então a rede desenhada aqui, ela precisa conectar o centro à zona rural, ela precisa garantir que seja seguro, estável, de baixa latência e que ainda seja intolerante à instabilidade em regiões remotas, né, como é o caso da zona rural. Com base em boas práticas de arquitetura de redes e segurança da informação em ambientes públicos, qual das soluções abaixo é mais adequada para esse cenário? Vamos lá. Letra A. Implementar enlaces ponto a ponto com rádios digitais licenciados, utilizando compressão de cabeçalho IP e criptografia AES 128 no nível da camada de enlace. Então vamos lá, olha só. Eu vou ter a camada física, que é a conexão física, que pode acontecer por meio de cabos ou do sinal em transmissão, como é o caso aqui da letra A, tá? Eu vou fazer uma conexão ponto a ponto, ou seja, do ponto do centro até a zona rural. Vou garantir que haja uma criptografia, né? Tanto é que temos aqui uma criptografia simétrica, o que garante rapidez, o que garante estabilidade, segurança também, porque é uma criptografia simétrica, e na camada de enlace, né? Ou seja, na camada que se preocupa em resolver os problemas físicos diante aí da conexão, ou seja, garante também estabilidade, né? Baixa latência, porque neste caso vai ser uma comunicação rápida, ponto a ponto, ou seja, só vai existir os dois pontos, centro e zona rural. Os rádios que vão ser usados para a transmissão de dados aqui são licenciados, ou seja, vai ter aqui, né, um acesso específico. Não vai se utilizar da internet comum, mas os rádios são devidamente licenciados pela Anatel. Isso é muito comum de ser realizado. Agora, gente, é algo extremamente técnico, tá bom? Realmente, dentro de nossa análise aqui, a banca vai entregar como gabarito a letra A. E vamos às outras opções. Letra B. Adotar uma rede com topologia em malha virtual. Então, assim, gente, se é um ponto a outro, por que vamos ter uma conexão em malha? Se o que a gente quer é uma comunicação segura, estável, de baixa latência, com tolerância à instabilidade de sinal em regiões remotas. É ponto a ponto. Então, em malha virtual não seria a melhor opção. Ele continua. Sobre infraestrutura MPLS, encapsulando pacotes em túneis GRE e controle de tráfego por marcação DSCP. O que é que o examinador está dizendo? Que nós teríamos uma infraestrutura extremamente complexa para conectar o centro à zona rural,
quando na verdade o que a gente quer é que seja algo execuível, né? Algo que a gente possa pôr em prática. E não é este caso, tá certo? Não é este caso. Você vai criar toda uma infraestrutura que é utilizada, por exemplo, o MPLS e GRE é utilizado pelas grandes empresas de comunicações e telecomunicações. Não é o que a gente quer, tá certo? C. Estabelecer conexões entre as localidades por meio de VPNs, site-to-site, sobre links de internet, utilizando o protocolo IPsec e túneis L2TP para garantir roteamento dinâmico. Gente, por que não pode ser esse caso? Veja, eu vou usar uma VPN, tá certo? Mas eu vou precisar de internet. Se eu estou em uma região remota, eu não vou ter uma rede internet que funcione ali corretamente. Não sei Starlink, não sei uma rede global via satélite, aí é uma outra história, mas a banca não trouxe este elemento, tá certo? Para existir VPN, eu preciso me utilizar aí de uma rede internet ou de uma rede intranet que a gente sabe que não há dentro do contexto da questão. Então não pode ser a letra C. Letra D. Configurar a rede sem fio no modo ad hoc. Que a gente já falou, né, nesse modo ad hoc, que é uma rede o quê? PAN. Só que neste caso é uma rede sem fio. Então a gente diz que é uma rede WPAN. Beleza? Combinado? Então, veja, eu quero uma rede temporária entre os pontos, com regras de firewall distribuídas e aplicação de NAT simétrico para serviços internos. Gente, não pode ser, porque aqui não seria uma rede PAN, né? Não seria uma rede PAN. A rede PAN não resolveria o problema. A depender da distância, né, do tamanho da cidade, que é o que a gente não consegue criar uma métrica aqui, poderia ser uma rede LAN, poderia ser, dependendo da distância, né? Como é um lugar remoto, certamente seria uma rede MAN metropolitana, né, de um ponto distante aí do outro, ok? Letra E. Utilizar links DSL combinados com conexões móveis 4G em failover, priorizando rotas dinâmicas simples baseadas no protocolo RIP. Gente, esse protocolo RIP, primeiro, ele é antigo e é muito utilizado em redes locais ali em curta distância, né? Que a gente sabe, né, que do centro para a zona rural, o examinador disse que teria aqui que seria uma região remota, então não pode ser, né, o caso aqui da letra E. Então a questão 37 também é a letra A. Então, 37, letra A. Vamos agora à questão de número 38. E a questão de número 38 agora vai envolver o seu conhecimento, né, em relação a banco de dados e também às suítes de escritório da Microsoft, tá bom? Dentro das suítes de escritório ou dos serviços Microsoft, o que é que a gente vai ter aqui, né, associada à figura da gerência de banco de dados? Primeiro, se você precisa trabalhar com a quantidade de dados ali relativamente pequena ou média, o Excel ele vai ser extremamente suficiente para a sua necessidade. Agora, se você precisa de um volume de dados um pouco maior, recomenda-se que você procure ou um sistema gerenciador de banco de dados, né? Um sistema gerenciador de banco de dados, a gente vai chamar de Sistema Gerenciador de Banco de Dados, SGBD, né? Ou DB, vai depender muito, né? Se está no inglês ou no português, em que a gente vai gerenciar a quantidade de dados ali relacionada a determinada empresa. A questão ela cobra justamente a comparação em relação ao uso do Excel ou de um banco de dados. Vamos ler. O setor de planejamento da Secretaria Municipal de Educação utiliza um sistema em Excel para acompanhamento do desempenho escolar, abrangendo informações como notas, frequência, evasão e perfil socioeconômico. Com o crescimento da base de dados, a planilha passou a apresentar lentidão, falhas na ato de atualização e riscos à integridade dos registros. Diante desse contexto e das boas práticas de automação
e consistência de dados. Qual das alternativas representa a solução técnica mais apropriada? Gente, primeira questão, 36. Um contexto muito prático e voltado à TI. Segundo caso, questão 37, também muito voltada à TI. Terceira questão agora, que é a questão de número 38, também exige esta análise mais técnica, apesar de já ser uma questão mais fácil, tá bom? Olha o que diz a letra A. A gente deve centralizar todos os dados em uma única aba protegida com validações condicionais, filtros dinâmicos e criptografia nativa do Excel. A pergunta que eu faço é: o que garante que esta planilha já não apresentasse estas características? Nada, absolutamente nada garante. E se eu coloco todos os dados em uma única aba, isso não vai dizer que vamos ter um melhor desempenho, não, tá certo? Então, quando ele diz que ativar a criptografia nativa do Excel, né, para garantir o quê? Integridade, né? Mas isso não vai melhorar a questão da lentidão, das falhas de atualização, nem dos riscos à integridade dos registros, tá bom? Letra B. Implementar uma planilha principal como interface, né, com interface de formulários ActiveX, células bloqueadas e macros de verificação cruzada. Apesar da gente poder utilizar, gente, todos esses recursos realmente como estão sendo apresentados aqui, isto não garante que teremos uma diminuição em relação à lentidão, né, um funcionamento mais fluido, ou a integridade dos dados, não. Então, a letra B também não pode ser. A letra C. Otimizar as fórmulas utilizando funções matriciais dinâmicas, reduzindo os vínculos entre planilhas e controlando duplicidade via VBA. Veja só, a duplicidade via VBA até pode acontecer, né? Você automatiza ali para ficar melhor. Agora, será que porque eu estou utilizando células, aliás, funções matriciais, como a função multi, a função soma, eu vou melhorar o funcionamento da planilha só por conta disso? Ou diminuindo o vínculo entre planilhas? Não, gente. Nada a ver, a depender do volume de dados, realmente não há o que ser feito, tá certo? Nesse caso, não. Letra D. Eliminar a dependência do Excel, porque pelo contexto realmente é o que há, né? Uma dependência do Excel para armazenamento, transferindo os dados para um banco de dados relacional Axis, mantendo o Excel apenas como ferramenta de visualização, ó, apenas como ferramenta de visualização. Então, sim, esta seria a opção técnica mais adequada, né? Porque você tiraria a função somente ali como é que eu posso falar? Você tiraria todo o peso do Excel. Você agora não iria armazenar os dados no Excel. Você iria colocar os dados dentro de um sistema gerenciador de banco de dados relacional, que é o Axis, né? Que vai ser justamente um aplicativo dentro do Microsoft Office. Geralmente vem já integrado, tá bom? A gente foca em Word, PowerPoint e Excel porque são as três suítes que a gente deve focar mais para concurso. Quando o concurso cobra banco de dados, é importante que você conheça o Axis, né? Ele pode ser cobrado assim e de fato foi cobrado, tá bem? Então o Axis ele pode sim criar uma interconexão com o Excel, poderia ainda fazer uma interconexão com o Power BI, tá certo? Então o Power BI ele já vai ser uma outra ferramenta, né? Uma ferramenta aí de Business Intelligence. Então, essa ferramenta de inteligência, né, nos negócios possibilita justamente a visualização de vários dashboards. Também poderia ter sido utilizada essa linguagem aqui. Tá? Letra E. Substituir todas as fórmulas complexas por expressões SI, alinhadas em até 7 níveis, segmentando os dados diretamente nas planilhas de origem viajado, né? Inclusive, essas funções aqui, SI, elas poderiam até deixar mais lento a depender da construção. Então, questão 38, letra D, de desistir, jamais. Vamos agora à questão de número 39. Ó.
estou resolvendo com vocês, comentando, para que vocês realmente entendam o porquê de nossa análise aqui, né, em relação aos gabaritos apresentados de forma preliminar. Lembrando que a banca pode discordar. A banca discordando, através desta nossa resolução, você consegue argumentar, né? E a recomendação sempre é o quê? Ir aos sites reconhecidos, né? Se você não é da área de TI, se você for da área de TI, você utiliza os seus livros, utiliza aí toda a ferramenta que você tem. Mas sempre fundamentando com base nos principais sites. Professor, preciso de ajuda para formular um recurso. Você poderia me auxiliar? Sim. Basta entrar em contato com a nossa equipe, né? E você vai ter acesso ao meu contato. Daí a gente tenta visualizar, né, uma saída para você. Mas já adianto, nenhuma das questões, diante da minha análise, nós temos também aqui a possibilidade de análise do professor Romildo Júnior, né? Do professor Tiago também. Né? Então, você também pode procurar estes profissionais e pedir a opinião deles, né? Diante das questões. A meu ver, não há nenhuma questão aqui passível de questionamento, tá bom? Então, 39. O setor de planejamento da Prefeitura de Bom Jardim elabora relatórios mensais no Microsoft Word, com gráficos, sumários automáticos e referências cruzadas. Aqui essa questão ela já vai mais para o uso prático mesmo. Dentro do carga máxima resolvemos algumas questões semelhantes a esta. Então você com certeza acertou, né? Então vamos lá. Ó. Frequentemente o sumário é perdido ou apresenta falhas de atualização após modificações no documento. Com base nas funcionalidades avançadas do Word, qual das ações abaixo é a mais indicada para garantir a consistência e atualização do sumário? Então eu quero a consistência e quero a atualização do sumário em tempo real. A letra A diz: ó, inserir manualmente os títulos principais em campo de texto e gerar o índice por marcação alfabética. Viajado. Como assim eu vou inserir automaticamente? Se está sendo perdido como se diz aqui, né? Inclusive a banca deveria ter um pouco mais de cuidado, né? Está querendo dizer que a prefeitura de Bom Jardim é desorganizada? E os funcionários de Bom Jardim não sabem elaborar relatórios? Bom, eu, enquanto examinador, teria mais cuidado na hora de criar as questões, mas tudo bem. Elabora relatórios mensais no Microsoft Word com gráficos, sumários automáticos e referências cruzadas. E que constantemente é perdido o sumário. Certamente é perdido porque as pessoas tentam organizar manualmente ou não sabem utilizar a ferramenta. Tá? A letra A não é o gabarito. Pelo menos não em nossa perspectiva. B. Estilizar os títulos com os estilos pré-definidos. Título 1, título 2, etc. E atualizar o sumário pelo menu de referências. Aqui nós temos o gabarito da questão, com certeza. A letra C vai dizer, utilizar a marca de parágrafo e tabulação fixa para criar um índice visual sem vínculos dinâmicos. Então, eu vou ali só destacando para ir criando, por exemplo, o título 1. Dentro do título 1, eu coloco o título 2. Dentro do título 2, eu coloco o título 3 e vou usando uma tabulação para ficar, né? Sempre organizando os dados. Não. O que a gente quer é praticidade, né? Isso não é interessante. D. Converter o documento para PDF e utilizar ferramentas externas para gerar o índice automaticamente viajado, né? Se temos o recurso dentro do aplicativo, por que eu vou usar uma ferramenta externa? Criar hiperlinks manuais em todas as seções e inserir um índice com lista numerada vinculada. Criar hiperlinks manuais, gente, não é o ideal. Né? Deixe-me abrir aqui o Word para mostrar a vocês, né, que de fato a letra B é a mais coerente. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, né, de forma mais organizada. Então, estou na página inicial, venho em referência. Na verdade, em página inicial, eu já consigo visualizar aqui o quê?
eu consigo visualizar os títulos, ó. Título 1, título 2, título, título ABC, subtítulo, ênfase. Por exemplo, concurso, aí eu boto público, Bom Jardim. Crio os níveis, ó. Nível 1, nível 2, está dentro do nível 1, e o nível 3. Eu vou aqui inserir uma quebra de página, né? A informação foi para outra página. Então, aqui agora eu posso vir em referências, dentro do grupo sumário, eu vou inserir um sumário automático. Veja aqui o que foi que aconteceu. Vou aumentar para vocês. Eu coloquei no nível 1 concurso, no nível 2 público, no nível 3 Bom Jardim. Se eu veja que a página aqui é 2. Se eu for pulando, né, pegar a informação, por exemplo, como público está na página 2 e jogar para a página 5, aliás, página 4, né, aqui, tá? Perceba que lá no meu sumário, que ainda está 2, se eu clico aqui, atualizar o sumário, tem a opção, atualizar índice inteiro, eu clico e ele vai atualizar tudo. Se eu coloco atualizar apenas o número de página, porque eu sei que não alterei a estrutura, dou um OK, vai mudar lá público para 4, tá vendo? E Bom Jardim também, porque Bom Jardim também foi posto na mesma página. Então, o que é que a gente nota aqui? Que o único gabarito possível só pode ser a letra B de bola, tá bom? Vamos lá, questão 39, letra B de bola. Agora vamos à questão de número 40, né? A última questão aqui do nosso encontro, da nossa discussão, né? Sobre a sua prova. Durante o processo de informatização das escolas municipais, a equipe técnica da Prefeitura de Bom Jardim identificou que vários computadores, apresentavam lentidão no carregamento de arquivos, travamentos frequentes ao utilizar o navegador e falhas no reconhecimento de dispositivos USB. Com base nos fundamentos de hardware e software, qual seria a intervenção mais eficaz para restaurar o desempenho das máquinas? Então, agora mais uma reflexão técnica, só que acredito que é mais fácil de resolver, tá bom? Você precisa lembrar qual a função dos equipamentos. Isso é que a gente trabalhou, tanto dentro das nossas revisões, como também dentro do nosso projeto Carga Máxima, gente. Então, o que é que pode fazer um computador ficar lento? Um problema de software, um problema de hardware. A questão já apresentou. É um problema na falha de reconhecimento de USB. Como é que eu resolvo isso? Eu resolvo isso reinstalando os drivers ou reinstalando o sistema operacional. Quando eu falo em travamentos frequentes no carregamento de arquivos ou lentidão no geral, pode ser um problema apenas de software, né? Pode ser, mas geralmente não é. Geralmente vai estar muito associado à memória RAM, à quantidade de memória RAM, ao tempo também de uso da memória RAM, há quanto tempo a gente tem essa memória RAM no computador. Fazendo estas comparações, vamos às possibilidades. Letra A. É possível substituir HDs mecânicos, né, por SSDs e expandir a memória RAM, mantendo o sistema operacional original. Gente, olha só. O ideal, a meu ver, seria, na verdade, reinstalar o sistema operacional, seria realmente fazer uma modificação física, né, entre os HDs, trocando para SSDs e expandir a memória RAM, mas fazendo ali uma reinstalação do sistema operacional. Porém, a banca fala em manter o sistema operacional, o que é possível. Eu copio o sistema operacional de um HD para um SSD. Inclusive, foi um processo que eu fiz aqui no computador que estou utilizando para transmitir essa nossa aula. Então, é possível, sim, né, que o gabarito seja a letra A, diante das outras opções.
Porque, veja, a letra B diz o seguinte: instalar os drivers da placa-mãe e formatar os discos rígidos, mantendo a mesma configuração física dos equipamentos. Então, veja, este aqui vai focar apenas na mudança, né, dos drivers da placa-mãe, que são os drivers, né, que controlam os equipamentos. Aí ele fala, e formatar os discos rígidos, mantendo a mesma configuração física dos equipamentos. Então, se eu formato os discos rígidos, né, se eu formato os discos rígidos, necessariamente eu também vou reinstalar os drivers da placa-mãe para que funcione. E a configuração física dos equipamentos, se eu atualizo os drivers, não vai ser a mesma, tá bom? C. Instalar um antivírus gratuito com verificação em tempo real e criar partições para separar sistemas e documentos. Veja que só instalar esse antivírus não vai resolver o problema, nem somente a partição para separar sistema e documentos. Criar partições e separar os arquivos do sistema operacional dos arquivos que a gente utiliza na repartição ajuda a deixar o sistema mais rápido, mais seguro? De certo modo, sim. Inclusive, eu recomendo. Porém, para resolver a questão apresentada no comando da questão, não, a situação problema não, tá bom? D. Realizar upgrade de fonte de alimentação. Veja, que é um equipamento que fornece energia. E substituir os monitores antigos, priorizando a estabilidade do sistema. Gente, apesar disso aqui melhorar, né, na visualização, no acesso à informação, isso é só uma questão estética. Dentro do problema apresentado pela banca, a gente não resolveria nada, tá bom? Criar contas de usuário padrão com restrição de permissão para evitar travamentos decorrentes de sobrecarga de software. Pessoal, criar estas contas de usuário padrão, que já são criadas basicamente de forma automática, não garantiria isso, tá bem? Então aqui, ó, nós temos um gabarito da questão 40, dentro de nossa aposta, a letra A, tá bem? Deixa aqui, gente, qual foi o seu desempenho, né? Deixa aqui também o que foi que você achou aqui da resolução, se realmente você pensou desta forma, se não pensou, se discorda, tá bom? Nos procure para que a gente possa te ajudar caso você precise, tá bem? E é isso, espero que vocês tenham gostado aqui da nossa correção, ok? Tchau, tchau, até a próxima oportunidade. Te desejo aí sucesso, tá? E que você esteja entre os melhores, tá certo, gente? Valeu!